Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Joaquim Marcelo e estou aqui hoje convosco mais uma vez para dar seguimento à disciplina de análise matemática 3 para o curso de Estatística na Universidade Eduardo Mondlane, Departamento de Matemática e Informática, a.k.a. Departamento de Morte Imediata. Então vamos lá. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, subscreva-se para não perder quaisquer que sejam informações deste canal. Por favor, deixa um like, deixa um comentário sobre o que tu acha desses vídeos, deixa senda de resolução de testes e mini-testes. Qual exame tu gostarias de ver sendo resolvido aqui no canal? É só sugerir aí nos comentários. Eu vou procurar este exame e vamos resolver juntos aqui. Vamos lá. Para o primeiro exercício, o que é que nós temos? Temos estes exercícios que pedem para achar e representar geometricamente o domínio de seguinte função. Então, nos é dada essa função aqui, nós temos de representar o seu domínio. Então, aqui claramente, meu pessoal, claramente nós temos uma fração e nós sabemos que na fração o denominador sempre nunca pode ser igual a zero. Mas, acima de tudo, no numerador nós temos um radical. E nós sabemos que o argumento de um radical tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, nós podemos dizer aqui que o domínio da função vai ser o quê? Todos os pontos x, y pertencentes ao R2, tais que aqui o argumento desse radical, que é o logaritmo natural de x menos y, tem que ser maior ou igual a zero. Mas, claro, nós temos aqui um logaritmo. Nós sabemos que o logaritmando do logaritmo tem que ser sempre maior que zero. Depois, vamos para o denominador. O denominador também é um radical. Nós sabemos que no radical, quando nós temos um radical de índice par, o argumento tem que ser maior ou igual a zero. Mas aqui, nesta situação, nós vamos retirar a possibilidade disto ser zero, porque está no denominador, e o denominador nunca pode ser zero. Então, o argumento, além de ser maior ou igual a zero, vamos simplesmente dizer que esse argumento aqui, vai ter que ser simplesmente maior que zero. Retiramos a possibilidade dele ser zero, ok? Pelo simples fato de estar num denominador. Então, depois nós temos de lidar com isso. Então, isto aqui significa o quê? Que o domínio da função vai ser todos os pontos x e y do R2, né? Tais que, organizando isso, vamos ter y menor ou igual ao logaritmo natural de x. E o x tem que ser maior que zero. E, vamos pegar nisto aqui e lançar para outro membro. Vamos ter y maior que x ao quadrado menos 4x mais 3. Fechou? E este aqui é o nosso domínio na forma analítica. Agora vamos ter que fazer o quê? Representação geométrica. Representação geométrica, ok? Representação geométrica. Então, temos que ter muita cautela para fazer a representação geométrica disso, né? Deixa-me só esboçar os meus eixos. Esboçamos os eixos. Ok. Os eixos. Temos aqui o eixo y e o eixo x. Então, vamos lá. Primeiro, vamos partir daqui do logaritmo. Temos logaritmo. Logaritmo, nós temos esse logaritmo, é logaritmo dos logaritmos básicos. Nós temos que saber qual é o comportamento da função logarítmica, né? Temos aqui, isto é positivo, né? Temos a base que é base e nós sabemos que esse e aqui é maior que 1. Então, quando a base de um logaritmo é maior que 1, significa que essa função vai ser uma função crescente. Então, vai passar do 1, claramente, e vai ser uma função crescente, vai ser uma coisa assim. Então, função logarítmica está assim, temos essa situaçãozinha aí. Então, de seguida, vamos representar x tem que ser maior que zero. Significa que não vamos considerar o segundo nem o terceiro quadrante. X maior que zero é apenas no primeiro ou quarto quadrante. Então, essa parte aqui não nos interessa muito. Mas temos aqui, se temos essa equação quadrática aqui, temos y. Vamos considerar a equação, né? Vamos considerar a seguinte função. X ao quadrado menos 4x mais 3. Os zeros dessa função, vamos encontrar os zeros. Os zeros claramente que são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. São os zeros. Agora, como é que nós podemos encontrar, por exemplo, x verso? X verso vai ser a soma das raízes 1 mais 3 sobre 2, que vai nos dar 2. E agora, o y verso. O y verso, simplesmente, vamos pegar nesses dois e substituir aqui. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Isso aqui vai nos dar 4 mais 3, 7. 7 menos 8 menos 1.
Então temos o vértice ordenada na origem. Ordenada na origem é y igual a 3. Então vai passar daqui mais ou menos daqui do 3, né? Vai passar mais ou menos aqui do 3. Depois aqui nós vamos ter menos 1, né? 0 o coisa. Y vértice menos 1. 2 mais ou menos aqui no 2. Então temos esse ponto aqui. Aqui mais ou menos 2. Então vai passar daqui desse ponto aqui que é o vértice. E temos o segundo zero que é 3. Então vai passar daqui. Então o que vai acontecer com aquele gráfico é isto aqui. Uma coisa mais ou menos assim, né? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Ok. Agora vamos ter que representar o nosso domínio, né? O que nós queremos aqui? Nós queremos aqui y menor ou igual que isto, né? Y menor ou igual. Então, menor ou igual vai ser dentro da função logarítmica ou fora. Claro que estamos a falar de fora, então vai ser algo assim. Vamos usar uma cor diferente. Então, nós queremos lá, né? Algo assim. Queremos algo assim, né? Isso para a parte logarítmica. Queremos algo assim. Continuo. Depois, agora, vamos para a parte da função, dessa função aqui, né? Para a parte dessa função aqui. Deixa só, o x tem que ser maior ou igual, tem que ser maior que zero, né? Então, vai ser para lá, ok. Então, agora queremos y maior que isto aqui. Maior vai ser simplesmente o quê? Vai ser dentro da parábola, não vai ser fora. Então, vamos usar uma outra cor. Amarela seria perfeito. Então, vai ser dentro da parábola. Então, vai ser isso. Ok? Vai ser isso. Ser dentro da parábola, né? Agora, qual vai ser a nossa solução? A nossa solução vai ser onde é a interseção. E, logicamente, que a nossa solução vai ser aqui. Ser nessa faixa aqui onde é a interseção. Então, eu recomendo que tu uses lápis para eliminar a parte que não interessa, né? Pode usar borracha para eliminar a parte que não interessa tanto, né? Opa. Vou tentar fazer isso. Só vou deixar a parte de interseção apenas. Que é a parte que mais importa. Vou deixar a parte de interseção. Só vou deixar a parte de interseção, que é a parte que mais importa. Então, tá aí. Deixa-me só organizar mais um bocadinho. Nosso gráfico está aí. Aqui é no 2. Nosso gráfico está aqui, não é? E está tudo perfeito. Nossa solução é aqui, essa nossa região aqui, não é? Então agora nós vamos ter que calcular o limite dessa função aqui, não é? Então como é que nós calculamos o limite disto? Pessoal, aqui é necessário que vocês conheçam algumas coisas. Nós temos limite entre parênteses ao quadrado mais o y ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então não se abalem com isso. Aqui dizem que o x vai para mais infinito, o y também vai para mais infinito. Então, ambos vão para mais infinito. Ok. Bom, aqui está escrito que o y vai para mais infinito. Então, o x é como se fosse uma constante. Ok. Mas eu acredito que tenha sido uma falha, né? Mas, independente de ser uma falha ou não, acho que não vai alterar o resultado deste limite aqui. Não vai alterar o resultado deste limite. Então, vamos lá. A lógica aí vai ser a mesma sempre. Então, vamos lá. Aqui, isto aqui.
o que é que nós temos? Vamos ter uma indeterminação aqui, vai acontecer, vamos ter infinito sobre zero, já. Então, no limite, quando nós temos esse limite aqui, esse tipo de limite, nós sabemos que a função seno, vamos ter que usar aquilo que chama-se teorema de confronto, teorema de confronto, ou ainda é chamado de teorema de sucessões enquadradas. Ou ainda também pode chamar teorema de sanduíche, já é um termo mais brasileiro por aí. Não, mas ok, é suficiente. Chama-se teorema de confronto ou teorema de sucessões enquadradas ou ainda teorema de sanduíche. Então, o que é que diz esse teorema? Se nós conseguirmos enquadrar esta função no meio, enquadrá-la no meio de duas funções, onde estas duas funções apresentam o mesmo limite, então o limite desta função também vai ter o mesmo resultado. Se nós conseguirmos enquadrar esta função aqui. Imagina lá, que nós temos uma função f menor que uma função g e f é maior que uma função h. Se o limite da h for igual ao número L e limite de g for exatamente o mesmo número L, isto aqui implica que limite de f também vai ser L. Então, essa lógica nós vamos usar aqui. Então, para nós conseguirmos enquadramento para aquela função, nós vamos ter que considerar que a função seno de x, seno de alguma coisa, de 1 sobre x ao quadrado mais o y ao quadrado, é sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, não é? Vamos ter que partir desse pressuposto aqui. Então, podemos multiplicar ambas. Podemos multiplicar em equação dupla, toda ela, por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos ter menos 1 vezes x ao quadrado mais o y ao quadrado menor ou igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado mais o y ao quadrado menor ou igual a este 1 vezes o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, se nós calcularmos o limite dessa função, dessa expressão, calculamos o limite dessa expressão, der o mesmo valor, então o resultado deste aqui vai ser o tal número. Agora, se eles forem diferentes, então não existe limite para essa expressão. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite. Vamos calcular o limite de menos x ao quadrado mais o y ao quadrado vai ficar menor ou igual ao limite da expressão que nós estamos à procura, não é? Seno x ao quadrado mais o y ao quadrado ficar menor ou igual ao limite x disso aqui, não é? O x vai para mais infinito, o y vai para mais infinito, o x vai para mais infinito, o y vai para mais infinito. Aqui também, né? Até podemos não colocar os limites. Quando não colocamos limites, normalmente significa que vai para... Então, se o limite desta função aqui for igual ao limite desta função aqui, o resultado desse limite aqui vai ser o tal número. Mas se forem diferentes, então este aqui não tem limite. Então, vamos lá. Calculando o limite de menos essa expressão aqui. Então, ao calcular o limite disto, vamos ter menos infinito ao quadrado mais infinito ao quadrado. Isso aqui vai dar menos infinito. 2. Vamos calcular o limite de quê? De x ao quadrado mais o y ao quadrado. Isso vai ficar infinito ao quadrado mais infinito ao quadrado vai dar mais infinito. Então, como menos infinito é diferente de mais infinito, logo limite de x ao quadrado mais o y ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado mais o y ao quadrado não existe. Este limite aqui não existe, pessoal, ok? Então, agora vamos para a pergunta 3.
Na pergunta 3, o que é que nós temos? Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Na pergunta 3, nos dá uma derivada parcial de 1 em relação a x, parcial em relação a que é? Em relação a todas essas variáveis aqui, né? Temos que mostrar que isso aqui dá zero, se o u for essa expressão aqui. Então, vamos lá vamos fazer as derivadas parciais. Vamos ter que fazer as derivadas parciais e somar elas, ver se vai dar zero ou não. Então, vamos ter x menos y, z menos t, depois vamos ter t menos x. Ok. Deixa-me repassar a expressão u, né? 3, temos que u é igual a x menos y sobre z menos t mais t menos x sobre, deixa-me ver lá o denominador, y menos z. Então, temos aqui o y menos z. Então, você tem que fazer as derivadas do 1 em relação a todas essas variáveis, não é? Então, depois vamos somar, ver se vai dar, verificar se vai dar zero. Temos de verificar isso, né? Então, primeiro, vamos fazer derivada parcial do 1 em relação a x. Então, se fizermos a derivada de 1 em relação a x, significa que tudo aquilo que não é x é uma constante aqui para nós. Então, derivada disto aqui vai nos dar o quê? Derivada disto aqui, vamos ter 1. Derivada disto é 1, então vamos ter 1 sobre z menos t, ok? Depois, agora vamos fazer derivada parcial de 1 em relação a y. Agora tudo é constante. Então, derivada de menos y, derivada disto aqui é zero. Derivada de menos y é menos 1. Então, vamos ter menos 1 sobre z menos t. Agora, vamos para a derivada de... Ei, aqui houve mistake. Vamos lá apagar isto. Houve um mistake pois temos que adicionar aqui, né? Só adicionei uma parcela, né? Aqui, ok, dessa expressão mais, tem que ser mais. Aqui, derivada de x, aqui menos x é menos 1, então vai ficar negativo aí, né? Então, vamos ter simplesmente menos 1 sobre y menos z. Depois vamos fazer derivada parcial de 1 em relação a y. Agora, a nossa variável é y, então derivada de menos y é o quê? É menos 1 sobre z menos t. E aqui para o y, vejam só que o y aqui aparece onde? No denominador. Não, se ele aparece no denominador, vamos ter que usar o quê? Vamos ter que usar a regra do quociente. Então, vamos ter mais derivada de t menos x, derivada disto, depois vezes y menos z, mais t menos x, vezes agora o y menos z derivado. Tudo isto aqui já dividido pelo quadrado de y menos z, né? Então, daí que derivada parcial de 1 em relação a y vai ficar igual a menos 1 sobre z menos t. E olha só, a derivada disso aqui vai ser zero, porque estamos a derivar em relação a y aqui, não, a derivada disso aqui é zero. Então, isso aqui é zero. Então, e aqui a derivada de y vai ser o quê? Vai ser 1. Então, simplesmente vamos ter mais t menos x sobre o y menos z ao... Aqui de sorte tinha que ser menos, não mais, família. Pela regra do quociente aí é menos. So sorry for that, ok? Então aqui tem que ser menos. Então se é menos, vamos ter... Aqui vai acabar por ficar... Vai ficar menos, né? Então vamos ter menos, ok? Ao quadrado. Então agora vamos fazer derivada parcial de 1 em relação a z, né? Agora vamos fazer derivada de u em relação a z. Derivada parcial de 1 em relação a z. Aqui o z aparece no denominador, família. Então, como aparece no denominador, vamos usar a regra do quociente. A regra do quociente, vamos derivar isto, não é? Vezes o z menos t, depois menos
t menos x menos t. Vamos ter aí, sorry. Depois vamos fazer x menos y, um derivado, vezes z menos t derivado. Tudo isto aqui dividido por quadrado de z menos t, né? De z menos t ao quadrado. Depois vamos fazer mais derivada disto aqui. Derivada disto aqui usando regra de quociente, porque o z aparece no denominador. Vamos ter t menos x derivado vezes y menos z. Depois menos t menos x vezes y menos z derivado. Tudo isso aqui dividido por aquele quadrado ali, né? Tudo isso aqui dividido por y menos z ao quadrado. E claro, algumas coisas aí vão ser nulas. Isso aqui é nulo, então vamos sobrar com menos isto. Então vamos ter menos x menos y, porque o derivado disso aqui é 1, né? Sobre z menos t, tudo isso aqui ao quadrado. E aqui, derivada de menos z, vamos ter menos 1, com esse menos aqui vai ficar mais. Então vamos ter mais t menos x sobre y menos z ao quadrado. Então, agora vamos ter que fazer derivada parcial de u em relação à nossa última variável que é t. Agora vamos ter que fazer derivada parcial de u em relação a t. Vamos lá avaliar a nossa função, como é que isto aí aparece. T aqui na primeira expressão aparece onde? No denominador. Então, se aparece no denominador, vamos ter que usar a regra de quociente. Então, usando a regra de quociente para o denominador, o que nós vamos ter? No nosso numerador é x menos y. Então, vamos ter, isto vai ficar igual a x menos y derivado vezes, nesse denominador que é z menos t, menos x menos y vezes z menos t derivado. Tudo isso aqui derivado sobre o quadrado de z menos t, né? Mais a derivada da outra parcela lá. Vamos lá analisar onde é que aparece o t na derivada da outra parcela, aparece no numerador. Então vamos derivar normalmente. Derivada disto aqui é 1, derivada disto aqui é 0. Então vamos ter 1 sobre isto. Isto é 1 menos z. Então vamos ter mais 1 sobre y menos z, né? Y menos z. É isso. Então depois já só vamos ter que somar tudo isto aqui, né? Verificar se vai dar 0. Então vamos ter que fazer derivada parcial de 1 em relação a x, mais derivada de 1 em relação a y, mais derivada de 1 em relação a z, mais derivada de 1 em relação a t. Isso vai ficar igual. Então, derivada de 1 em relação a x, qual foi o nosso resultado? Nosso resultado foi essa expressão aqui, né? Aqui é menos 1 sobre z menos t, y menos z, z menos t, y menos z, z menos t, primeira expressão por 1 sobre... Ei, esqueci tão rápido assim. z menos t. Z menos t menos 1 sobre y menos z. Essa aqui é a nossa primeira expressão. Depois mais derivada parcial do u em relação a y. Em relação a y, qual foi o resultado? Em relação a y foi isso aí. Vamos ter mais 1 menos what? Z menos t. Z menos t, depois menos mais alguma coisa aí. T menos x. T menos x sobre y menos z ao quadrado. Ok? Depois agora vamos somar com a derivada parcial de quê?
Em relação a z, que é essa expressão aqui, né? Então, como essa expressão aí, vamos ter menos x menos y sobre z menos t ao quadrado mais t menos x sobre y menos z ao quadrado, pois mais derivada já é em relação a t. Agora, em relação a t, viu? Escrevemos a última expressão para t. Ok, isso aqui vai ser zero. Então, zero. Então, vamos ter menos, menos e menos, vamos ter mais. Então, na verdade, isso aqui vai ficar igual. Não tínhamos terminado aqui, né? Só. Então, vamos ter... Aqui vai ficar menos 1, esse menos 1 vai ficar mais. Então, vamos ter simplesmente x menos y sobre z menos t ao quadrado, mais essa expressão aqui é 1 sobre y menos z. Então, agora falta nós adicionarmos a derivada parcial de 1 em relação a t, que vai ser essa expressão aqui. Nesse caso, x menos y sobre z menos t ao quadrado mais 1 sobre y menos z. Agora, temos de simplificar essa expressão, né? E, se for perceber, aqui nós já temos algumas expressões simétricas. Essa expressão aqui pode simplificar com isso aqui, ok? Vamos lá ver se tem mais alguma coisa que pode simplificar aqui. E agora, até agora, parece que não tem nada. Tem sim. Vejam só, temos essa expressão aqui. Essas aqui são simétricas. E ambas estão a somar, né? Ambas estão a somar. E se for perceber, essa expressão aqui e esta aqui são simétricas. Então, deixa eu mudar de cor para que talvez seja nítido para vocês. Essa expressão aqui e esta aqui são duas expressões simétricas, não morem. E outras expressões, tem mais algumas expressões simétricas. Esta expressão aqui e essa expressão aqui são simétricas. Esta verde com verde. Isso vamos a perceber, todas as expressões aqui cancelaram. Então o resultado aqui é zero. E acabou. Então, por favor, pessoal, subscrevam-se no canal. Não deixe de deixar um like. Se tem alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento adicional, faz favor, encontre-me no WhatsApp através de 85 015 80 46. Se você achar que precisa de aulas particulares, pode ligar-me e agendar as suas aulas particulares. Se conhece alguém, também pode partilhar meu contato. Está aí. Joaquim Murima. Abraços.